Tudo bem com vocês? Olha o Cardozão aqui de novo, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Como vocês muito bem sabem, eu sempre trago autoridades aqui do mercado no meu podcast para ensinar você sobre síndico, subsíndica, conselheiro, conselheira, síndicos profissionais, síndicas, né? Morador e você do mercado condominial que consome aqui o Cardozão. Mas antes disso, vamos falar e conversar com nossos parceiros que mantêm aqui o nosso projeto. Você que precisa de uma empresa, mão de obra, facilities, portaria, limpeza, zeladoria e manutenção, você pode falar com o pessoal da RCR Facilities, ok? Só falar com o pessoal lá, fala com a Amanda Rinaldini, que ela vai conseguir atender você e passar aquele orçamento importante. Empresas que oferecem mão de obra, obrigatoriamente elas têm que estar no lucro real. Elas não podem estar enquadradas no Simples Nacional, porque dá uma diferença no orçamento, ok? Às vezes você recebe uma empresa, várias empresas, o mesmo escopo e valores diferentes. Você síndico, você síndica, pergunte para a empresa em qual enquadramento ela está, ok? Porque se tiver um Simples Nacional, infelizmente essa empresa não pode oferecer mão de obra. Não é eu que estou dizendo, é o próprio governo, ok? Jardinagem. Você síndico, você síndica que quer dar aquele grau, aquela coisa bonita no seu paisagismo, só falar com o pessoal da RDR, do Rodrigo. Ele não é aquela empresa que vai olhar para o seu condomínio e vai tirar tudo e passar o orçamento novo. Muito pelo contrário, ele vai reutilizar o que já existe, aplicar vitamina, NPK, NPK 10-10-10, para dar força no seu paisagismo e o que for necessário, aí troca, ok? Síndico profissional, gestão humanizada. Olha o Cardozão aqui, Sindicância Ethics. Trabalhamos com gestão simples, compliance condominial. O que é o compliance condominial? O básico bem feito que muitos não fazem, ok? Então, Cardozão aqui, síndico profissional, Sindicância Ethics. Produtos de limpeza, MedLimp. Você síndico, não, melhor, você conselheira, você subsíndica, você concierge, gerente predial, gestora de condomínio, aquele material de limpeza que você aplica na sua área comum e está manchando o seu piso calacata, em sua maioria, não é o produto adequado, até porque as terceirizadas, em sua maioria, não dão um treinamento correto para as empresas, né, para os colaboradores, até porque em tempos ocorre o quê? A substituição, a diluição correta dos produtos concentrados, então seja o Renê vai no seu condomínio, analisa o material, fala o que é adequado para a sua área comum e aí você pede um orçamento e depois você vem aqui, agradece o Cardoso, ok? Esquadria, box, espelho, Baruch. Fala com a Cleo da Baruch que vai atender você. Você acabou de comprar seu apartamento, tem aquela obra, né? Esquadria, box. Só falar com Cleo da Baruch, condomínio de implantação. Ela não vai fugir e nem sumir de vocês aí, ok? Então é isso. A nossa convidada de hoje, tá aqui minha cola, deixa eu ler, porque assim, a ficha é extensa. Então, para eu não errar, porque é muito feio o Cardozão aqui trazer um convidado ilustre e errar, né? Então a gente vai falar aqui, ó. Doutora Ana Luísa Pretel, ou doutora Pretel, né? Percussora na mediação condominial, mediação em conflito, né? Mediação em conflitos. Pós-graduação em métodos alternativos de soluções de conflitos humanos, em Direito Processual Civil, PUC São Paulo, experiência como advogada, mediadora, professora, palestrante. Eu fui na palestra dela, Mulheres Condominiais, tá? Que é o olhar feminino. Olhar feminino. Porque, gente, deixa eu dar uma cutucada aqui no mercado. Tem um monte de homem aí que fica atrapalhando o trabalho das mulheres, né? Nascemos de uma, né, gente? Pô, me ajuda aí, né? Não, se eu sou o que eu sou, é por causa de uma mulher, né? Dona Bárbara, né? Minha mãe. Mas ó, vamos lá. Então vamos dar aquela atenção, aquele carinho para as mulheres do mercado condominial, porque eu sempre falo, a mulher, ela olha no detalhe. No detalhe. Olha o que eu tô falando, ninguém acredita. Voltando aqui. Professora, palestrante e sócia-diretora na Pretel Mediação e Arbitragem. É isso? É isso. Doutora! Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo. Aqui o nosso Síndico Sincero, obrigado pelo convite, eu estou muito lisonjeado pela sua presença, né? E aí vamos ensinar, até porque eu me coloco na posição de síndico e letrado, estou sempre aprendendo com as autoridades que eu trago aqui. Antes eu preciso entender como que você construiu essa bagagem sólida no universo, até porque eu sei que você foi para a Espanha. Mas antes disso,
eu preciso conhecer a senhora. E o povo também, porque às vezes a pessoa que está assistindo, quem que é a doutora Pretel? No mercado condominial a gente sabe, mas a galera não sabe. Vamos, né? Primeiro, eu que tenho que agradecer o convite, né, de estar aqui conversando com você, com quem está nos escutando. É bem legal a gente difundir esse trabalho e agradecer muito o convite, viu? De verdade. Pontuar aqui, a doutora Pretel, certo? Ela é aquela advogada que gosta de resolver treta. Condomínio é treta. É cachorro, é carro, que mais? É vaga de garagem. Hoje tem o Airbnb. Hoje tem Airbnb. Tem o carro elétrico. Tem o carro elétrico. Tem os bebês reborn. Tem. Os cachorros reborn agora também. Exatamente. Tem. É. Eu, Cardoso, aqui acho meio bizarro, que eu gosto de coisa humana. Eu sou humano, mas tudo bem, né? Se você, condomínio, não gosta desses plásticos, né? Ok. O que é de gosto regala a vida, dizia minha avó. Exatamente. E como a doutora Pretel, ela é sincera, é mais sincera do que o síndico sincero. É verdade. Se você não gosta de coisa pesada, muda de canal e sai da sala, ok? Porque a verdade dói, mas constrói. E vamos destrinchar todo o mercado condominial, a bagagem profissional dela e a relevância que ela tem e nos influencia no dia a dia, no seu condomínio. Bora. Bom, vamos lá. Eu comecei esse trabalho como da mediação propriamente dita, porque eu estava síndica. Entendi. Tá? Eu estava síndica e aconteceu de eu ser síndica. Entendi. Eu desci para a reunião porque a síndica estava se mudando para o interior. O filho dela é advogado porque ele ficava encantado quando eu falava. Eu vejo que, olha só. E aí eu desci para conhecer com quem eu morava, né? Na Assembleia? Na Assembleia, desci para a Assembleia para ver com quem é que eu morava e tal. E ela era minha vizinha de porta, ela tinha falado, tinha muito problema, tinha muito processo, condomínio. E aí ela falava, por que você não pega? Você é advogada, você, né, vai ajudar, porque daí fica mais fácil para conversar com a advogada do condomínio, falar a mesma linguagem. Eu falava, olha, e é real, sempre trabalhei muito. Eu falava, olha, não dá, eu ainda estou fazendo pós-graduação em métodos alternativos de soluções de conflito, lá na Escola da Magistratura, aqui em São Paulo. Falei, não dava, né? Então, eu já tinha 2 noites ocupadas com isso. Trabalho de síndico é meio complicado. E tinha um dia, a 2 da semana, que eu tinha cliente no interior de São Paulo. Então, chegava mais tarde. Não, né? O que ela fez? Ela fez o que eu não sabia que existia, né? Então, porque não era tão como hoje, todo mundo já sabe. Ela falou para todo mundo que tinha que votar em mim. Entendi. Porque era advogado, porque era vizinha, porque era legal, porque era isso, porque era aquilo. Quando chegou lá na hora, tinham outros nomes. Ah, põe o teu nome também. Aí por que não, né? Aí fica todo mundo olhando para tua cara, você fala assim, pô... Não tem como falar não, né? Ninguém me conhece, não... Exato. Né? E aí eu tive a maioria dos votos, para não dizer quase a totalidade. Quem estava concorrendo comigo não teve. Me criou um tormento significativo ali. Porque é pesado. Uma síndica, uma moradora e síndica. E ela dizia assim, não, mas eu tô aqui, e isso é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Eu tô aqui desde quando começou a obra, o primeiro tijolinho. Sim, tá. Só que o que chegou naquele instante, ou com um contrato de locação, ele passa a ser condômino, ou com uma escritura, ele é o dono, tanto quanto igual que está ali desde o primeiro morador. Exato. Né? Ele tem exatamente os mesmos direitos. Eu conto isso já para deixar claro. Porque na prática a galera meio que divide, né? E aí, assim, o que acontece? Como eu estava fazendo essa pós-graduação, a mediação, eu já era mediadora no Tribunal de Justiça desde 2004. Esse ano que passou, já fez 20 anos que eu estou lá. E aí tinha que fazer o trabalho de final de curso, né, da pós-graduação. TCC? E o famoso... TCC? O famoso... naquela época a gente só falava em mediação familiar e mediação empresarial. Legal. E alguns pontos que também não eram tão difundidos, e hoje a gente já sabe que é desde aquela época, mediação escolar. Tinham alguns lugares em Santa Catarina que já desenvolviam esse trabalho. Aí eu falei, eu vou fazer de mediação em condomínio. Porque eram tantos os conflitos, né? Diários. Pois é. Isso porque era um condomínio pequeno, viu? De 30 e poucos. Eu falo que eu vejo isso muito como uma missão, porque
Deus me colocou lá na prática, porque eu já tinha como advogada. Exato. Né? Já o plus, né? Já tinha experiência como advogada, mas não ali dentro e como síndica. Do condomínio, como síndica. E como síndica. E aí, né, eu falei para os colegas, eu vou fazer mediação condominial. Aí eles falaram assim, mas não existe isso. Eu falei, então, vou fazer o trabalho e vai passar a existir. Entendi, exatamente. Você precisa de um doido ou de uma doida para falar assim, ó, dá para fazer. Isso nós estamos no ano lá de 2007, 2008. Eu comecei no mercado em 2008. Tem uns 15 anos já isso, é isso né? mesmo. Então, e de lá para cá, a gente vem desenvolvendo, vem falando quais são as necessidades, o porquê que é necessária a implantação da mediação. Eu vou começar pelo final. Eu falo sempre assim, olha, gente, vender um apartamento, uma unidade, uma casa que não tem conflito, você tem um valor agregado. A paz valoriza o seu patrimônio. Verdade. Essa frase é minha. Então não mora em condomínio. Então, assim, evitar, porque hoje, o conflito hoje, você tem aquele condomínio muito conflituoso, na região, as pessoas acabam ficando sabendo. Exato. Porque aí desvaloriza o prédio. Depois que veio essa questão de grupos do WhatsApp, doutora, nossa, nem me fale. A informação corre de uma rapidez. Eu falo assim, que olha, o meu pavor era o livro de ocorrências. Deus inventou uma coisa pior. WhatsApp. E aí o WhatsApp hoje é uma ferramenta boa para quem sabe utilizar. Sim. Mas para quem não sabe, destrói qualquer saúde mental. Qualquer saúde mental. Exato. Mas quero voltar lá no passado. Foi uma decisão sua ser advogada? Então, nossa, nunca ninguém pergunta isso. Na realidade, eu fiz primeiro administração de empresa no tempo certo. Né? Eu entrei na faculdade com 19, saí com 22. Porque eu quero... Tudo bonitinho. Você quer fazer a linha do tempo? Não, porque hoje eu estou com uma autoridade do mercado. Você quer fazer a linha do tempo? Mas eu quero saber como essa linha do tempo, né? Então, você se tornou essa potência que é hoje. Para quem está nos assistindo, aprendam e também queira trilhar o mesmo caminho. Eu digo o seguinte, não é de um dia para o outro. Não, essa instantaneidade que se faz necessária hoje não existe. Se você constrói alguma coisa basado em areia, vai destruir. Vai ruir fácil. Vai ruir fácil. Então, assim, todo dia levantar e trabalhar. Todo santo dia levantar e trabalhar. Mas eu não trabalho de sábado, azar é teu. Mas eu preciso de descanso, problema teu. Né? Então, assim, todo mundo precisa de descanso, eu também preciso de descanso. As pessoas, no modo geral, acham que vai conquistar aquilo que almeja trabalhando de segunda a sexta no horário comercial. Pois não vai. Esquece que não vai. Esquece que isso não existe. Né? Então, assim, esses dias eu estava conversando com alguém importante do mercado, 11h30 da noite. Tá acordada? Tô. Pode falar? Porque nós tínhamos que falar por conta de um problema muito sério no dia seguinte. Exato. Só que assim, arriscou. Senão ia ter que acordar às 6 horas da manhã para acordar o outro para poder falar antes do resolver. Ontem mesmo, um dos meus condomínios com a minha gestora, só recebi essa mensagem assim no grupo da gestão. Faltou água. Aí eu já chamei a gestora, a Edna. Estamos com falta de água lá no FIT. E começamos a articular. Tipo, vamos acabar, era 11 horas da noite. Mas a galera, falei assim, para resolver é 40 minutos. Então, aí voltando, eu fiz administração de empresa primeiro. Aí veio aconteceu um evento na minha vida chamado Plano Collor. Plano Collor, em 1990, para quem não estudou na escola, não é obrigado a saber. E aí a minha vida, eu sempre falo que a minha vida era assim, ela fez assim. Depois do Plano Collor? Depois do Plano Collor. Bagunçou todo mundo, inclusive, né? Eu era pequena nessa época. Mas muita gente. E aí eu já estava velha para voltar para o mercado, porque naquela época você ter 30 anos era muito velha.
Entendi. Hoje em dia não é, mas naquela época era. Aí entra a contradição, né? Você é muito velha para o mercado, mas também você é muito novo, não tem experiência, não contrata. Aí fica meio difícil. Pois é, mas as empresas mesmo já não admitiam mulheres nessa faixa etária. Entendi. Né? Não admitiam homens também. Tinha que começar bem do comecinho. Tá? Exato. Tipo menor aprendiz, tinha que entrar, não existia menor aprendiz, tá? Não existia. Isso aí veio depois. Depois. Aí, bom, enfim. Aí eu fui fazer direito, porque o direito você consegue, de verdade, ter várias opções. Trabalhar em qualquer lugar, né? Aí eu fiz, de verdade, eu tentei gostar do processo judicial. Não é que eu não goste, mas ele é muito lento. Se ele tivesse a resposta nos tempos em que está ali no Código de Processo Civil, seria uma maravilha. Mas não é isso que acontece. No papel é complicado. Né? Então, assim, no dia a dia, demora muito. E aí eu me lembro que eu estava como estagiária e cheguei e perguntei assim, quanto tempo para sair a decisão? A escriturária virou e falou assim, naquele tempo que a gente ia no fórum, né? Com os processos na mão, assim. Literalmente. Aí ela falou assim, 3 meses. Eu falei, 3 meses? Por quê? Uma das coisas que a minha família tinha era uma pizzaria para viagem. Que em 40 minutos tem que estar a pizza na casa do cliente. Exato. Ela tem que estar inteira e ela tem que estar quentinha. Né? Exato. Senão... Então, assim, eu falei, como? 3? Está muito rápido. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo na minha cabeça, né? Porque eu quero as coisas resolvidas para ontem. Aí que também não é a melhor coisa do mundo. Mas, enfim... E aí uma colega me chamou para ser... Porque o primeiro tribunal a implantar, isso também é histórico, o primeiro tribunal a implantar um setor de mediação foi o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 2002. E aí, naquela época, você tinha que ter uma indicação e só entravam desembargador aposentado, promotor aposentado... ou advogados com mais de 20 anos. Deu tão certo que em 2004 aumentou tanto o volume que eles abriram também para advogado com 10 anos de formado, Entendi. Que foi quando eu entrei. E o dia que eu ia para o tribunal, e já tinha no 2º grau isso. O que significa 2º grau para quem está nos assistindo? Quando já tem uma sentença, alguém já perdeu naquele processo judicial. Eles me enviavam para mediação e a gente conseguia um acordo. Entendi. Então, era um dia que eu ia para lá, trabalhava gratuitamente naquela época, mas era o dia que eu saía feliz. Você aprendia e contribuía. Pessoas que estavam brigando há 10, às vezes 15 anos, saíam de lá felizes, tinham resolvido a sua questão. Ninguém, a não ser que seja patológico, uma doença, ninguém gosta de viver em conflito. Exato. Ninguém gosta de viver em conflito. É muito desgastante, Eu pergunto sempre para as pessoas, quantas vezes uma pessoa que não é da área, quantas vezes você foi num tribunal? Pessoa física, não estou falando quem é dono de empresa. Quantas vezes você foi? Você gosta de ir no fórum? Ninguém gosta, ninguém vai passear no fórum. Você já viu alguém passear no fórum? Quando eu vou em audiência mesmo, trabalhista... Você já viu alguém gostar de passear no fórum? Nunca vi. É isso que eu falo para meus colegas. Advogado gosta de fórum, promotor gosta de fórum, juiz gosta de fórum. O resto do mundo não gosta de fórum. Exato. Vai na marra, porque foi intimado. Porque foi intimado. Porque se não fosse intimado, não ia comparecer. Ele não ia. Exato. E aí ela me apresentou esse trabalho. E aí a gente fez vários cursos que o próprio tribunal orientava que fizesse, e depois eu fiz essa primeira pós-graduação em métodos alternativos de soluções de conflitos, e aí sim fiz da mediação condominial, porque não tinha, como eu já disse aqui, não existia. Entendi. Você viu que é comprido. Nada. É que eu estou aqui colocando aqui em ordem os meus pensamentos no que você está me falando, eu estou digerindo. Qual que é vamos falar de teoria e prática sobre a mediação dentro dos condomínios. Tá. Os síndicos e as síndicas, por que a mediação ela é importante? Então vamos lá. A mediação é super importante. Te interrompendo rapidinho. Sim. Porque eu, síndico e letrado, eu tenho 2 casos de 2 moradores que estão se pegando.
eu não faço acariação com ninguém, aquela coisa toda. E dependendo do morador que você vai conversar, ele já vai mandar para o judiciário. Então, me ajude a resolver essas questões e a galera que está nos assistindo. Então vamos lá. O que acontece? Primeiro que a mediação, ela é um ato voluntário. Então você não pode intimar ninguém a participar de uma mediação. Não, a pessoa já vai por raiva, né? Não, mas não existe isso. A pessoa, Entendi. ela comparece se ela quer comparecer na mediação. E ela pode ir e não continuar na mediação se ela achar que aquilo não é para ela. Entendi. Tá? Isso está na lei, é voluntário. Eu vou se eu quiser, tá? Mas o que acontece? Para o síndico, por que é bom para o síndico implantar a mediação? Se ela estiver na convenção, ela faz lei dentro daquele condomínio. Em sua maioria sabemos que não está. Aí, assim, nas convenções. Aí, se tiver na convenção, aí sim as partes são obrigadas a comparecer. Entendi. Então, eu sempre falo, se elas não comparecem, aí você pode instituir, olha, o não comparecimento ensejará uma multa de 10 vezes o valor. Te dá um exemplo. Tem gente que faz festa de aniversário e coloca no orçamento da festa a multa do salão de festa. Caso ocorra. Não, a multa porque ele sabe que ele vai passar do horário, ele vai botar a música mais alta, então ele já coloca no orçamento dele a multa. Agora, se ele tiver essa questão de que ele vai ter que comparecer, porque senão a multa é 10 vezes maior, ele vai perder o tempo dele, porque ele vai sentar na frente do mediador, ele vai ter que escutar como é que é o procedimento, o que acontece, o que não acontece. Então, eu digo que a mediação, ela é uma medida socioeducativa. Entendi. Entendeu? Só que, para trabalhar com mediação em condomínio, os mediadores têm que ser especializados. Por quê? Não é amador, né? Hã? Não é amador, não pode ser amador, né, não. doutora? Por que não? Porque os condomínios têm várias características, né? Diferentes de uma escola, diferente de uma empresa. Tem essa questão da propriedade que as pessoas têm muito arraigada. Entendi. Né? Eu, por exemplo, eu acho que no regimento interno bastaria. Mas eu falo na convenção condominial, por quê? Porque tem colega que fala, não, tem que ser na convenção. Eu falo, então tá bom, para não ter briga, põe na convenção. Entendi. Né? Mas o correto seria no regulamento interno. Então, pois é, mas já tem os que defendem que não. Então, para não brigar... Eu gosto de uma briga. Não. Sabe por que eu vou brigar? Porque senão não desenvolve. Sabe por que eu vou brigar? Não. Porque eu tenho uma especialista aqui presente para mediar o conflito. Porque senão não desenvolve a mediação. Então... Por que também demora-se? Porque o advogado, ele acha que ele vai perder trabalho. Não, ele vai ganhar de uma forma diferente. Porque Exato. eu digo que o advogado é fundamental também estar ali presente na mediação. Então, você vai falar assim para mim, mas e aí, como é que faz? Então, vamos lá. O síndico, ele pode ser mediador? Não. Pode. Se tiver, eu falo capacitado. Não, peraí, Mas eu falo assim, sim, quando me perguntam, eu falo, não, o síndico tem que ser o quê? Boxeador? Não. Mas ele tem que saber até a hora que ele vai, se ele tiver as técnicas de mediação, a gente tem curso para isso. Se tiver as técnicas de mediação, se tiver saber como é que ele pode fazer, ele consegue antever o conflito. Entendi. E ainda que o conflito já esteja instaurado, ele consegue, com essas técnicas, não tem segredo, não tem nada. Com essas técnicas, ele consegue conter o conflito. Quando ele percebe que não vai ser possível, o que ele tem que fazer? Chamar um mediador profissional. Que é a senhora. Eu e mais um monte de gente. Sim, mas eu vou vender o peixe da senhora aqui hoje. Eu e mais um monte de gente. Eu ainda prefiro que o síndico contrate a senhora. Mas assim, é interessante, mas tem muita coisa que se o síndico souber, é interessante ele fazer esse curso, porque se o síndico souber o momento que ele vai detectar o conflito, ele se antevê e ele chama o mediador. Entendi. Porque não aí vai envolver o condomínio. Todo conflito, ele envolve o condomínio. Não adianta você falar assim, exemplo assim básico,
Não dá para falar que vai pegar fogo no apartamento 104 e que o 1114 não vai ficar quentinho. Não tem como. Né? Não tem como. Não tem como. Vai reverberar do mesmo jeito. Sempre, sempre, sempre. De alguma forma, todos pagam a conta. Exato. No resumo, é isso. Eu estava até falando hoje no almoço com a gestora. Imagina, você está numa casa e sua casa está pegando fogo. E você está dentro da casa. Sim. E você dentro da casa, você não vai perceber que a sua casa está pegando fogo, vai reverberar no outro. Você só vai conseguir se você estiver olhando a parte de fora. Exato. Entendi. Mas o síndico, ele contrata... Como que eu faço, os síndicos fazem para se qualificar nessa questão de mediação? A gente tem cursos para isso, eu tenho dado cursos. Esses tempos eu dei uma paradinha, agora a gente está retomando. Dei uma paradinha porque eu tive falecimento em casa. Entendi. E aí, antes disso, eu sou a única filha mulher. Entendi. Então a gente estava muito envolvido com o lado pessoal, mas agora a gente está retomando. Eu também tive um falecimento recentemente também. É bem complicado. Muito. Bem complicado. Muito. E aí, assim, a gente está retomando agora, inclusive, com cursos para síndicos, né? Por causa disso, ele acaba com o dia a dia dele, com os exemplos que a gente dá e com as dinâmicas que nós fazemos, ele acaba detectando onde está o conflito. Óbvio que eu sempre falo, mediação não é milagre. Exato. Não tem nada milagreiro, varinha de condão, não é isso. Né? As pessoas têm que estar dispostas, pelo que eu entendi. Elas têm que ter, exatamente, elas têm que ter a vontade de ver. Mas a primeira coisa que eu vou falar, e eu tenho repetido isso agora, já vi que agora já fizeram copia e cola. Nunca ninguém tinha falado. Agora que eu falei, já fizeram copia e cola. Então, vou continuar falando. O síndico, ele tem que conhecer todos os moradores daquele condomínio. Ah, Ana, como é que vai fazer isso? Eu administro um condomínio de 600 unidades. Ótimo. Você veja, aqueles que trabalham no turno da noite, façam reunião durante o dia. Você veja aquele com 10, com 12, com 15, com 20. Por que eu estou te falando isso? Tá, você chegou no meu ouvido que você cometeu uma infração qualquer, eu te dou uma advertência. Nem foi apurar. Aí você pega o papel e fala, mas advertência, eu não quero nem saber disso aqui. Eu vou fazer pior, se for o caso. Tem muita gente que pensa assim. É verdade. Né? Então, assim, pensa pior. Mas se você já conhece cada um das suas unidades, você vai falar assim, mas imagina, ele seria incapaz de fazer isso. Deixa eu ligar para ele. Aliás, sempre, antes de qualquer advertência, por mais que você saiba o que está acontecendo, chama a pessoa para uma conversa. É aí que entra a técnica. A gente fala que as técnicas da mediação se aplicam com pai, com filho, com irmão, com tio, com tia, com todo mundo. Entendi. Você aplica a técnica, a pessoa não sabe que é a técnica. Entendi. Entendeu? Você aplica no dia a dia. Mas, o que você pontuou, vou trazer uma provocação aqui. Diga. Entendo perfeitamente que é uma obrigação do síndico, dos síndicos profissionais, conhecer a sua comunidade. Uhum. Só que concorda comigo que não são todos que estão à disposição de conhecer? Porque hoje eu divido o mercado. Síndicos profissionais, que fazem um ótimo trabalho. Sim. E tem os síndicos que não são tão profissionais. Mas é o que eu sempre falo, todo mundo fala isso, mas olha, você tem o médico, que o médico estudou para salvar a vida, e você tem o médico aborteiro. Verdade. É médico igual. Entendi. Entendeu? Então você tem o engenheiro que esses dias eu entrei num túnel muito grande, eu só conseguia pensar assim, tomara que o engenheiro não tenha faltado na aula. eu quero sair desse túnel, né? Então, assim, tem engenheiro bom, engenheiro ruim, tem médico bom, médico ruim, síndico bom, síndico ruim. Tem tudo, de todas as profissões. De todas as profissões. Entendi. Tá? E aí, tem advogado bom, advogado ruim, né? Tem advogado que é só propaganda. Entendi. É que o povo não sabe, né? Então, ou seja, mas quando o síndico ele se conscientiza que passar por esse seu curso, essa qualificação profissional para trabalhar na mediação, ele resolve praticamente outros problemas. Agora, ele não tem perfil? Não quer fazer o curso? Eu não tenho perfil. Então, eu tento, você me chama, me contrata. Então, eu tento ali, eu tento, mas tem hora que... Então, mas eu tento
dá para tentar com técnica. É isso que eu estou falando para você. Entendi. Entendeu? Você tem técnica para tentar. Não é diferente. Então, vou te dar outro exemplo. Tem gente que faz um quadro, chega aqui, olha para você e faz você. Fala, olha como... Aqui você. Com a mão livre. Nunca foi numa escola de desenho. Mas se ele for numa escola de desenho, ele vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Tem síndico que não tem a menor vontade de fazer mediação. Mas se ele tiver a técnica, é para ele. Não é para... Não para só usar só em condomínio. Não é para ele chegar lá e falar assim, não, eu sou mediador também. Não é isso. Porque chega num determinado ponto que, como o condomínio ele é envolvido no conflito, o síndico não pode continuar. Então tem que ser realmente um mediador profissional. Entendi. Entendeu? E quais os benefícios concretos da mediação? Primeiro que assim, aquilo que eu falei no comecinho, quando você tem um conflito dentro de um condomínio, você tem uma desvalorização. Exato. Tá? Então, eu tive um caso que o que mais incomodou a síndica, eu lembro dela até hoje falando, ela perdeu o melhor funcionário dela. Caramba. Por quê? Porque vinha a polícia na porta todo dia. E o que ele falou para ela? Ninguém vai achar que são os bacana. Desse jeito, vão achar que é um funcionário que está trazendo problema. Exato. Eu não quero ficar vendo polícia todo dia aqui. Pediu as coisas e foi embora. Exato. Né? O desespero dela era esse, que ele foi embora. Né? O melhor funcionário que ela tinha lá. Então, acontece isso, acontece N coisas. E o conflito, eu sempre falo que às vezes um conflito, ele começa no olhar. A pessoa entra no elevador e fala assim, nossa, ele me olhou feio. Às vezes ele só fez o exame de vista e está com o olho lá... Dilatado. Dilatado. O cara não olhou feio. Às vezes ele não enxerga direito. Porque as pessoas julgam muito, né? Então, o dia todo, toda hora, todo minuto, todo segundo. Exatamente. Então, o conflito, ele sempre começa pequenininho. Mas doutora, ele tem uma coisa que ele escala. Eu peguei o elevador hoje e não me deram bom dia. Ele escala. Se você não resolve, ele vai escalando, ele vai escalando, ele vai escalando. A segunda parte da série eu não vi, mas quem tiver oportunidade, assiste aquele filme Os Outros, a primeira parte, que a briga começa numa quadra, lá num condomínio do Rio de Janeiro. E escala. Os Outros é o nome do filme. Eu não ganho nada para falar, mas dá para ver direitinho como vai escalando o conflito e como as pessoas vão se envolvendo e como vão aparecendo outros conflitos em relação àquele primeiro que não tinha nada a ver. Entendi. Sabe? A segunda parte eu ainda não assisti. Já me disseram que é um pouco violento, que ele perdeu um pouco a mão, mas não sei porque eu não vi e não posso julgar. Mas na questão da mediação, a senhora acredita que hoje as pessoas estão com muita sensibilidade nessa questão de... Eu esqueci o nome. Mimimi. Eu não queria falar isso, né? Mas tudo bem. Mimimi. Mas porque as pessoas falam muito da pandemia. A pandemia é isso, a pandemia é aquilo. Eu tenho uma outra ótica. Eu acho que a pandemia só mostrou o que é bom vai ficar melhor e o que é ruim vai piorar. Na realidade, houve realmente uma mudança de comportamento. Isso é pacífico, né? Houve essa mudança de comportamento. Talvez as pessoas elas estejam, na minha concepção, um pouco mais mal educadas. Entendi. Tá? Então, assim, vou te dar um exemplo básico. Ninguém mais fala dá licença, por favor, muito obrigado. São palavras que você não escuta. E quando você fala, as pessoas ainda falam assim, estranha, né? Olha, ela falou dá licença. Então, assim, essa reeducação é necessária. E as pessoas têm que entender, e aí é que vem, por exemplo, a questão da linguagem. Porque no curso a gente fala de linguagem, a gente fala de comunicação, a gente fala de um monte de coisa. Ninguém, se eu falar para você, você mora naquele prédio, você vai falar assim, eu te encontro na padaria, tá? Aí, você mora por aqui? Moro. Onde é que você mora? Você fala assim, eu moro naquele prédio. Não é assim que a gente fala? Você não mora naquele prédio, você mora na terceira janela, de baixo para cima, da esquerda para a direita, num quadradinho assim, ó. Exato.
mas a pessoa visualiza o prédio. O todo. O todo. Então, ela acha que ela manda no todo. E isso veio para a gente ver que não é assim, é tudo compartilhado. Exato. E é democrático, porque a Assembleia de Condomínio, ela realmente é democrática, votou, acabou. Eu posso não concordar com aquilo, mas a maioria venceu. Né? Mais democrático que isso não existe. Mas é muito... É que você vê nos condomínios que tem muita gente que tem o rim na barriga, né? Tem. Agora que eu tô perdendo o filtro, vou começar a perder o filtro aqui. É muito rir na barriga. Tipo. Você sabe com quem você tá falando? Sim. Não. Esse aí esse é o clássico. Esse é o chavão. Esse é o clássico. Esse é o eu clássico. falo, olha, eu já respondi assim, olha, eu não sei, muito prazer, Ana Luísa. Eu já respondi assim. Esse é o clássico. Eu não sabia mesmo com quem eu tava falando. Eu pago o seu salário. Né? Também esse eu sempre bato na mesma tecla que os moradores não pagam salário de ninguém. Eles pagam uma cota à parte de acordo com a fração ideal. Que se for fazer no detalhe, é 12, 13 reais. Então, assim, o que eu falo o pagar condomínio não existe. O que você paga é um rateio de despesa. Tá? Entendi. Então, essa fala tinha que ser diferente. A hora que a pessoa entender, porque ela fala que ela paga o condomínio como se ela estivesse pagando um sapato, uma bolsa ou um serviço cabeleireiro. Olha, eu pago o condomínio, então eu tenho serviço. Né? Não é isso, ela paga um rateio de despesa. Dá corte isso aí, vai dar corte. Isso vai dar corte. Porque é rateio de despesa mesmo que ela está pagando. Exato. Então, é essa nomenclatura que tinha que ser mudada para as pessoas entenderem o que elas estão pagando. Mas eles mudam e traz uma perspectiva muito altiva, muito... Então, você está pagando só um rateio de despesa, você não está pagando o serviço. E se não pagar aquilo, o condomínio quebra. Pois é, tem que pagar. O condomínio quebra. Tem que pagar, exatamente. Porque o papel, por exemplo, aqui, o benefício completo. O papel do síndico na mediação que você comentou. E a mediação no contexto jurídico no nosso país? Hoje, você tem a mediação, que ela pode ser judicial, a qualquer tempo do processo. Ela pode ser, o juiz determina, ou logo que ele é distribuído, ou quando o juiz entender necessário. Isso pode ser até a sentença e depois da sentença, como eu falei. Pode, e qualquer pessoa, qualquer uma das partes, isso no judicial, ela pode pedir que seja, que tenha uma sessão de mediação. O termo correto é esse, não é audiência, é sessão de mediação. Isso no judicial. No extrajudicial, você tem a mediação propriamente dita. Então, você tem câmaras que são só câmaras de mediação. Então, a pessoa entra, faz o pedido, se faz uma carta convite. Lembra que eu falei que não pode ser intimado? Uma carta convite. Se chegar a intimação, a pessoa vai pular alto, né? Exatamente. E a pessoa pode ir ou não ir. E dentro de um processo arbitral, também você pode ter uma mediação. O que é um processo arbitral? Muita gente não sabe e a gente tem tentado divulgar isso muito mais. Por quê? A arbitragem ela ficou durante muitos e muitos anos só para grandes empresas. Entendi. Tá? As grandes empresas não entram no fórum. Não, as multinacionais não se utilizam do fórum. Elas se utilizam dessas câmaras de arbitragem. Né? Que realmente... Qual é a vantagem? A vantagem é que o processo é muito mais rápido e você vai ser julgado por alguém que você escolhe. Ou seja... 1, ou 3, ou 5, dependendo da complexidade do caso. Mas você pode, junto com o outro, escolher quem vai ser o árbitro, que é alguém que conhece daquele assunto. Então, é muito interessante. E aí eu me lembro que uma colega falou assim para mim, mas Pretel, arbitragem é só para grandes empresas, né? Porque o volume de dinheiro é maior. Exato. Eu falei, onde é que está escrito na lei isso? Não está. Não está. Então pode ir para condomínio? Pode e deve. Inclusive para empresas prestadoras de serviço, também é interessante, você tem que saber qual é a Câmara, como é que são os seus regulamentos, como é que funciona. Aí precisa o quê? Do advogado.
tá? Mas o advogado, ele vai instruir como funciona a arbitragem do mesmo jeito que ele instrui como funciona o processo judicial. E é bem interessante porque porque existem coisas técnicas, mas você pode, se nada for convencionado entre quem está litigando, 8 meses você tem uma sentença. Caramba, rápido. Tá vendo? Síndico e letrado, aprendi uma hoje. Então, assim, mas você... Eu não tinha noção, mas inclusive. olha, é um caso, por exemplo, de construção. Se a construtora concordar com a arbitragem, né? O que acontece? Mas eu preciso de uma perícia que eu vou levar 6 meses para fazer. Bom, então, você já estipula até quando vai ser a sentença. Pode levar 1 ano, pode levar 2. Eu preciso de um documento que vai ser X, documento vai ser só daqui a um tempo. Então, tem muita coisa que é tudo convencionado entre as pessoas que estão litigando. A gente faz, antes da própria arbitragem, um compromisso arbitral, onde está tudo definido. Quem vai ser, como vai ser, quantas sessões vão ter, quantas audiências, tudo. Para resolver o problema. E resolve o problema. Que é aquilo que eu falo, ninguém gosta de um conflito perturbando. Né? Por menor que ele seja, você quer se livrar do conflito. Do problema, exatamente. A não ser que seja alguém patológico. Que gosta de uma treta, né? Não, alguém que tem algum problema, né? Porque é só quem gosta de uma treta fala isso muito brincando, né? Porque, assim, na realidade, tem gente que realmente procura briga, né? Aí é um perfil de alguém que precisa de ajuda. Terapia, viu, gente? O terapeuta tá e não é mediação. Não é mediação. É terapia, aí é outra coisa. Agora vamos falar do mercado condominial. A sua visão sobre o mercado condominial para com as mulheres. Porque eu tenho percebido que de uns tempos para cá, olha que no mercado condominial eu sou novo, né? Sou novo. De um tempo para cá, tá tendo uma ascensão de mulheres no mercado, que eu acho isso muito positivo. Mas pela quantidade de mulheres que nós temos no nosso país, era para ter mais. Era para ter mais. Porque na realidade as mulheres descobriram que ser síndica pode trazer uma remuneração e ela não tem horário fixo, porque normalmente as mulheres têm mais 555 mil tarefas a cumprir. Né? Ela não tem só aquela. Ela seria mais uma. Ela síndica. tem mais uma, síndica, né? Então, e ela tem esse olhar feminino que se você entra num condomínio que é a síndica, você nota que a sala de recepção tem florzinha, tem vasinho. Detalhe. Detalhe. Que né? a mulherada traz vida para os ambientes, né? Exatamente. Então, assim, fora isso, ela sobe. Eu já vi muita síndica indo na caixa d'água, indo não sei aonde, indo no posto de elevador. Só falta ir no posto de elevador, né? As meninas vão, e tá certo, tem que ir mesmo, né? Então, não é só o bonitinho. Elas se aprimoram na parte técnica também. Então, justamente porque há discriminação. Como é que eu rompo a barreira desse preconceito. Do preconceito? Eu tenho que ser melhor. Exato. Como eu tenho que ser melhor, então eu estudo mais. Mas esse agora vamos falar de preconceito. Eu adoro essa palavra, não sabe como. O preconceito é do mercado ou das pessoas, dos homens que, abre aspas, não querem dar essa fatia, não querem deixar que essas mulheres ocupem esses espaços? Porque competência técnica, muita síndica que eu conheço, tem. Tem. O que difere é a questão biológica, só. Mas assim, é aquilo que eu falo, é só construir um bom trabalho. Exato. Não tem como te barrar se você constrói um bom trabalho. Entendi. Entendeu? Não existe isso. Se você constrói um bom trabalho, acabou. Você tem um bom trabalho e em algum momento essa barreira você vai furar. Você vai furar. Eu furei quantas vezes? Eu trabalho há muitos anos. Né? Então, assim, eu furei N barreiras. Posso aqui vir um programa só para contar as artes que eu fiz para furar barreira. Então, quer contar? Não. Hoje não. Nós estamos falando de condomínio hoje. Então, com base nisso, nasceu o Mulheres Condominiais. Que é um olhar feminino para o condomínio. Ela nasceu, lembra que eu falei que eu fui lá na OAB e a gente teve
Aqui eu estava falando no bastidor, Nos bastidores, as pessoas precisam conhecer. Então, onde surgiu essa sementinha, Mulheres Condominiais? Em 2018, eu fui chamada para fazer uma palestra no primeiro Congresso de Direito Condominial da OAB de São Paulo, que foi a primeira OAB que teve uma comissão de direito condominial. Eu era a única mulher ali. Entendi. E aí, quando eu subi, eu falei, olha, eu fico muito honrada de estar aqui, mas eu tenho a fulana, ciclana, beltrana, e falei aos colegas que estavam ali na minha frente. No ano seguinte, me convidaram novamente, tinha uma desembargadora, e aí o que aconteceu? Só era eu da comissão de novo. Eu fui lá e falei no microfone, ninguém escutou o que eu falei o ano passado, não é possível. Né? Então, nós temos outras colegas. E daí nasceu a ideia, fizemos um evento com a vice-presidente, doutora Ana Lívia, que eu gostaria que você trouxesse aqui. Doutora Ana Lívia? Ana Lívia. Ó, convite já está aberto, tá? Depois a senhora Edna Ribeiro vai falar com a senhora. E ela tem livros escritos, a doutora Ana Lívia é uma pessoa muito legal. E aí, eu falei com ela, era a vice-presidente, e aí nós fizemos um evento só de mulheres. Vieram mulheres do Brasil inteiro, em janeiro, que é um mês que normalmente não tem ninguém, nós lotamos lá. Legal. E daí, só mulheres. Só mulher, mas tinha bastante homem também, né? Porque eles foram para ver o que estava acontecendo. Não era fechado. Entendi. Né? Eu não gosto dessa segmentação, dessa polarização. É um olhar feminino. Porque um agrega o outro, doutora. É lógico, um precisa do outro, um complementa o outro, não tem polarização. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos esse evento e eu já fazia um programa em rádio, AM, FM, à época, fazia quase um ano, que chamava Justiça Rápida. E depois, aí eu falei com o radialista, falei, vamos fazer um Mulheres Condominiais? Naquela época, isso em 2019, é importante falar isso. 2019. Nós começamos a fazer os programas, em 2020 veio a pandemia. Aí eu dei uma parada. Aí eu dei uma parada total, né? Lógico. Ninguém sabia ainda como é que ia funcionar as coisas. Mas ficou ali a sementinha. E aí depois eu retomei, fiz um evento em 2022 aqui em São Paulo. E daí eu fiz um outro evento em 2023 em Fortaleza, com o pessoal da Ecozila, que quando eles estiverem aqui em São Paulo, eu gostaria também que você... Eu fui no evento. Acho que foi no sexto. Foi no sexto evento de mulheres. Eu estive lá. Estava lá, estava a senhora, estava o Valmor, estava uma galera. Tava. É um povo antigo que eu tive o prazer de reencontrar. E aí eles estavam lá também, o Li, o Tiago, né, que são do Ecozila. E aí o que acontece? Nós levamos para lá e hoje eles estão vindo para cá como parceiros. Entendi. E nós vamos ter agora um evento dia 5 de agosto em Sorocaba. Eu sou síndico lá em Sorocaba. Então, aí você já está convidado. Se não me engano, a data é dia 5 de agosto lá em Sorocaba. E nós vamos fazer o 7º Mulheres. Já fizemos também em São José dos Campos. E estamos caminhando aí. Por curiosidade... Sempre trazendo muito conteúdo, sabe? Por curiosidade, a senhora comentou esse Ecozila. O que é esse Ecozila? O Ecozila... Porque no seu evento que eu fui, eu vi ele lá, eu vi o Ecozila, só que eu fiquei sem entender o que é esse Ecozila. O Ecozila, ele promove... Quando ele fez o meu evento lá, em parceria comigo, lá em Fortaleza, ele foi me apresentado por uma amiga muito querida, que tem uma administradora lá, que é a Lilian. Deu muito certo. E eles têm também cursos. Se você procurar Ecozila Cursos, ele tem vários cursos gravados. Entendi. Tá? Então, são cursos bons, professores bons. Vale a pena também. Tá? Vou chamar essa galera aqui só para conhecer um pouco mais. Eles devem vir para São Paulo agora em agosto, e aí você pode Pode armar a agenda para a galera vir para cá. Para poder fazer aqui. Tá? Então, quando você começou a atuar nesse evento que você está à frente, Mulheres Condominiais, qual que é o propósito deles? O propósito deles é dar visibilidade para as mulheres. Desde o primeiro, eu fui mudando o formato, mas é sempre assim. Um dos painéis era só de homens. Entendi. Aí as pessoas falaram para mim, você vai fazer um painel de homens num evento de mulheres condominiais? Isso nós estamos em 2022. Como você comentou, não tem polarização. Eu falava assim, mas só de homens bonitos, porque homem feio... Meninas, 11º mandamento, olhar para homem feio é pecado. Está escrito lá nos mandamentos.
Eu brinco com isso, né? Mas assim, não existe ninguém feio, né? Não existe ninguém feio. Assim, às vezes a harmonização facial não está em dia. Pode ser. O pessoal fala por aí. É que hoje em dia agora a turma tenta consertar uma coisa que está boa, né? Piora. Por quê, né, gente? Pois é. Pra quê, gente? É a mesma coisa que eu falar assim, eu vou fazer alguma coisa, vou ficar com cara de 25. Não, eu já tive 25. Não tenho mais? Eu tive 25, não tenho mais, mas eu tô viva. Exato. Eu tô viva. Né? Então eu faço aniversário todo ano, não tem jeito. Né, doutora? Nada contra essa galera que faz procedimentos estéticos. As pessoas às vezes abusam dos procedimentos estéticos, mas não tem ninguém feio. Eu acho que não tem. As pessoas, elas são bonitas como elas são. Né? Então não tem feio, bonito. Por isso que eu brinco muito com isso. Tem que se aceitar, viu, gente? Tá ouvindo, né? E aí a gente fez esse painel e todo evento meu sempre tem homens ou que participam de painel ou que fazem uma palestra, 2 palestras, mas tem o destaque para as mulheres. Mulheres. Né? Então, mulheres que antes não tinham visibilidade passaram a ter visibilidade. Então, engenheiras, né? Ninguém sabia que existia engenheira fazendo laudo. Né? Então, engenheira. Eu fiz um que era de engenharia dentro do sindicato dos engenheiros. Nesse evento que eu fui de vocês, tinha 2 advogadas lá que ambas eu já convidei para vir para cá, mas elas não moram em São Paulo. Uma mora no Rio de Janeiro, tá? Acho que é uma advogada criminal. A Marisa Dreis. Eu acho que é essa moça aí. Gostei para Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Pensa numa advogada porreta. Essa é. Tem a outra que fala sobre a comunicação não violenta nos grupos do WhatsApp. Também tem. Muitas questões chaves no seu evento eu fixou pela bagagem e pela competência que a mulherada trouxe. Nossa, fiquei assim vislumbrado. E teve as sêniors, né? Teve. As sêniors. Eu não sei o nome delas. A Dinamara. Eu não sei o nome delas, mas os assuntos que elas abordaram, eu decorei. Falou sobre a questão criminal. Sim. Essa advogada do Rio de Janeiro. A comunicação não violenta, essa outra advogada que comentou. A Isabel. Exato. Teve uma outra moça de administradora que falou sobre a questão da terceira idade. Sim. Onde que as pessoas falam... A Vanice. Como que ela comentou? Achei muito importante que ela trouxe uma sensibilidade, porque parece que você chega a uma certa idade, tanto a mulher quanto o homem, mas principalmente as mulheres, perdem a validade, ninguém contrata, são inválidos, inválidas, e não é por aí que as coisas funcionam. Exatamente. Então, esses assuntos que elas abordaram, achei muito interessante, e assuntos esses que quase ninguém aborda. Exatamente. Inclusive lá no meu portal, eu tenho uma das abas, são as mulheres sêniors. Né, no qual eu me incluo. Entendi. Porque são mulheres que estão há 30 anos trabalhando, 40 anos trabalhando, muitas começaram de uma outra forma e migraram para o condominial, mas que são mulheres que têm uma bagagem, gente, para a gente aprender com eles e com elas. Então, assim, e a gente tem vários movimentos aí que nós estamos fazendo, inclusive o próprio selo que eu anunciei lá naquele dia. São vários movimentos que nós vamos fazer. Eu estou esperando, hein? Conto com vocês para ajudar a divulgar também. Porque o que eu mais desejo é que realmente o mercado fique um mercado mais tranquilo. Eu vejo um mercado ainda muito conturbado. Por quê? Né? Conturbado? Porque está se formando. É natural. Entendi. É um mercado novo. É um mercado muito novo. Verdade. Então, ele ainda está em transformação. E a gente espera contribuir com isso, com conteúdos de valor, com gente que sabe o que está falando, sabe? O penúltimo que você não foi, nós abordamos com médicas a questão da saúde física e mental dentro do condomínio. Exato. Né? Então, assim, é um barato, né? Copia e cola. Daí a pouco alguém botou lá, o evento num outro estado aí. O evento que vai falar da saúde mental. Não. Né? E eu trouxe médica para falar. Nesse ponto que né? você comentou da médica, de extrema importância, porque eu vou pincelar para a senhora aqui 2 óbitos que eu tive num dos meus condomínios, né? Que a minha gestora, ela também acompanhou. Nós síndicos, nós não sabemos como que está a mentalidade das pessoas da porta para dentro.
É por isso que eu falo que sabemos. o síndico tem que conhecer todo mundo. É tão... mas são 600 juntas, em um mês você consegue conhecer todo mundo. Assumiu. A longo prazo você consegue. Você tem, em um mês, no máximo, você tem que conhecer todo mundo. Porque não foi vendida essa imagem que o síndico... tudo bem... Então, assim, o síndico tem que saber que no apartamento X mora uma pessoa que tem mais de 70 anos e que ela tem dificuldade motora. Exato. Ele tem que saber. Ele tem que saber que no apartamento Y mora uma criança que tem síndrome de Down. Ele tem que saber que essa criança está lá dentro. Tem um apartamento que tem uma pessoa autista. Que tem um autista. Ele tem que saber que tem um apartamento que tem alguém que fique imobilizado numa cama. Ele tem que saber que aquela pessoa pode ser que tenha urgências de oxigênio, de uma série de coisas que eles requerem. E o síndico tem que saber. E aí ele... não, sabe o que eu percebo nos condomínios que eu ando por aí? Nossos colegas de trabalho, síndicos, né? Essa altivez, eu sou síndico, e não vai no condomínio. Pois é, também tem isso. Ele não vai nem vai no condomínio. E do mesmo jeito ele tem que saber, desde o chão até a cobertura, várias pessoas que estão tudo ali. Que tem de defeito naquele condomínio. Ele tem que saber. Ele tem que saber quais são as questões que são urgentes, se tem uma trinca, se tem um problema de vazamento, se tem um problema... Tem N problemas da área de engenharia que ele tem que, a hora que ele entra lá, ele tem que saber... onde está entrando. E ele tem que ir um por um. Mas são 10 prédios. Bom, meu amigo, ou você... mas é por isso que eu tenho preposto. Mas não, quem é o responsável? É você legal. Que tem no que ir. No dia da assembleia de eleição, quem que estava lá? Exato. Então, assim, você tem preposto, vá você com seu preposto naquela torre. Exato. Tá vendo, gente? Ensina mais a gente, tá, doutora? Ensina. Vamos falar assim, ela fala muita bobagem. Você quer apostar? Não. Essas bobagens que a gente gosta. Porque é verdade, dói, mas constrói. Dói, mas constrói. Mas constrói. Por quê, doutora? A gente percebe, eu percebo nos prédios, até prédios que eu sou eleito, abandono. Aquele abandono, tipo... acabou. É só para chegar ali, fui eleito, acabou, vou sentar ali, zelador, administradora, e vou tocando, vamos em frente. Leva o orçamento, assembleia, aprova, faz. É isso que você... É muito mecânico. Meio que perderam a questão da humanização. Porque condomínios são pessoas, né? Exatamente isso. Tem um monte de gente que mora lá. O objetivo das mulheres condominiais também foi para acolher? Sim, além de dar visibilidade para essas mulheres, é o que eu falo, de verdade, eu tenho visibilidade até mais do que eu gostaria. Fruto de um excelente trabalho. Pois é, então assim, eu tenho a visibilidade, eu quero que outras tenham visibilidade. Eu quero que... E hoje nós temos lá no Nordeste, eu fui convidada no mês passado as síndicas da Paraíba. Eu fiz uma palestra lá para síndicas da Paraíba. Eu conheço por nome. Né? Então, assim, mas você tem síndicas de Sergipe, você tem síndicas do Ceará, você está montando as síndicas de Pernambuco. Então, são todos movimentos que vão se formando e vão agregando. Né? E é necessário, sabe? Mas é sempre necessário você realmente ter como objetivo a prestação de um serviço melhor. A prestação de ter também a prestação não, ter um conhecimento melhor. Sabe o que eu percebo? Às vezes, aí você que é autoridade, você me corrige. Eu não sou autoridade de nada. É sim, eu trago só uma coisa que eu sempre falo no podcast. Eu só trago gente boa, que gente ruim eu não trago. Eu também não levo no meu, não. Tá vendo? Também não. O que eu penso? Você tem essa relevância no mercado, porque você é uma mulher corajosa, que estava com uma ideia e falou assim, gente, eu vou fazer. Às vezes, mas você quis fazer e você teve a coragem e se articulou para se tornar aquele seu projeto possível. Tudo bem até aí? Sim. Só que às vezes, em sua maioria, nós temos muitas mulheres no mercado que são muito competentes, só que não tem aquela coragem, disposição e sangue nos olhos para fazer acontecer.
Assim, mas aí é de cada um, né? Por Não isso tem que a como. senhora é a percussora. Da mediação, das exatamente. mulheres, né? E Por isso que a senhora está na ponta, no seu nicho, né? Mediação e arbitragem, correto? A senhora está na ponta e trazendo toda essa galera com você, porque a senhora fala assim, ó, gente, a gente consegue, basta querer fazer, é muito trabalho? Com certeza. É fácil? Não. É insano. No começo, ninguém vai botar fé? Ninguém vai botar fé. Mas eu botando fé é o que importa. É exatamente isso. Deixa as suas considerações finais. Para quem está nos assistindo. Olha, antes de fazer as considerações finais, que você falou no item, a gente acabou falando outra coisa, eu acho importante falar isso. Lá atrás, eu recebi... Era no tempo do Facebook ainda. O Facebook ainda existe. Existe, ele existe, mas veio... agora a gente fala pelo WhatsApp. Mas veio lá para quem queria entregar trabalhos no Fórum Internacional de Mediadores Profissionais, que chama FIMEP. Na Espanha. E aí, passou essa, né? Então, não, peraí, acabou não, continua. E aí, eu mandei o trabalho para lá, e assim, eu sempre falo isso porque é um estímulo, gente. De 75 trabalhos, 24 no mundo inteiro foram escolhidos e o meu foi um deles. Foi um deles, brasileiro. E eu fui apresentar lá em Córdoba, que me deixou na Espanha, né? Que é muito pertinho de Sevilha, para quem quiser se situar lá na Espanha. E foi muito interessante, porque é na região de Granada, que é da onde os meus avós espanhóis vieram. Entendi. Então, foi chegar lá e dizer, olha, deu certo. Deu certo. Porque eles vieram para cá como imigrantes, a situação não favorável, né? Então, eles vieram numa situação muito precária para cá, porque lá realmente não tinha trabalho. Então, quando eles formaram uma família, e dessa família tem os filhos, e agora a minha geração, os netos e bisnetos, mas todos voltados para o estudo, né? Então, todos nós voltados para o estudo. Né? Muito. Então, estudem, corram atrás. Não adianta assistir aulinha de R$300 para ouvir o nada, que não vai acrescentar e você vai ficar no mesmo lugar. Procurem realmente estudar. Hoje a internet tem muita coisa, né? Então foi muito prazeroso para mim ir até lá, apresentar o trabalho, por conta de exatamente, coincidentemente, ser onde foi. Então foi bem legal. Além de ter a internet hoje, a galera tem que saber filtrar. Porque hoje o que mais tem é coisa ruim, de curso de R$300. E não tem de R$300 bom também, mas a maioria não é. Mas enfim, e aí a gente realmente... Hoje tem agora uma outra colega que faz um trabalho diferenciado em mediação condominial, uma advogada, lá em Valença, na Espanha. Então isso é muito legal, a gente vai somando, porque assim, conflitos tem em todo lugar, né? Ainda mais condomínio, todo dia. Todo dia, toda hora, né? Tá bom? E aí as considerações finais é agradecer, espero ter contribuído, espero ter acrescentado alguma coisa, estou à disposição, me procurem na internet, a gente está sempre à disposição. Deixa seu e-mail, deixa seu telefone, rede social. Bom, o e-mail é anapretel@uol.com.br, tem o Mulheres Condominiais, @Mulheres Condominiais, vejo que tem mais, porque eu tive um probleminha que é melhor nem tocar aqui agora, e aí no fim acabou criando oficial, no oficial, vejam lá, é o que tem 1.700, ele bluga, uma hora ele aparece com o nome. Eu vou olhar agora, peraí. E tem o Pretel Mediação também no Instagram, vocês podem me procurar por lá, e a gente realmente, qualquer dúvida a respeito da mediação, da arbitragem, a gente consegue... sanar. Tá? Aqui, ó, Mulheres Condominiais Oficial. Agora ele está aparecendo como oficial. Então tá. Tá 1.700 e pouco, não tá? Tá 220. Não, essa não Esse é o outro? É o outro. Então eu marquei esse aqui. É o outro, não, é o Pera outro. Aí, mulher. É o outro. Vamos aqui para ajudar. Quer ver, ó? Achei, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Agora eu tenho que acertar isso aí, gente. Tá. Esse aqui que tá com 1.744 seguidores. Esse aqui. Esse aqui tá mais fácil, Mulheres Condominiais. Exatamente então, isso. pessoal, ó, o Pedro, põe depois na edição.
Instagram, Mulheres Condominiais. Sem arroba, sem i, sem nada. Mulheres Condominiais. Esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui. Esse Ótimo. aí. Doutora. Muito obrigada, viu? De verdade. Agradeço de coração. Ó, eu fico honrado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Eu sempre gosto de trazer autoridades aqui no mercado. Obrigada. Nada, a senhora é porreta. Brasileira, foi pra Espanha. Gente, vocês estão moscando aí do lado da câmera, né? A gente tá com... Putz. Então, ó, quero agradecer pela sua presença. Como você percebeu aqui, a gente tem essa comunicação bem simples e objetiva. E minha missão aqui é agregar pro mercado. É mostrar pros nossos colegas... Os moradores. Morador, é o seu patrimônio, morador. É o seu patrimônio, morador. E até para fazer... até assim, porque o síndico, ele é um líder e ele tem que levar para os moradores, que é o que de fato paga a conta, autoridades no mercado... O rateio de despesa. Exatamente. O rateio de despesa. E o síndico tem que levar essas soluções para que o morador entenda que o síndico, ele está abarcado e tem pessoas competentes do seu lado. Mesmo que ele não leve a doutora Pretel, ele faça o curso, se qualifique para fazer a gestão de conflito. Não, mas até um certo ponto. Até um certo ponto. Só para agregar. Ele não faz curso, ele faz o curso, ele aprende lá noções de engenharia. É a mesma coisa. Gente. E aí ele não tem o profissional de engenharia, ele não tem o profissional do advogado, exato. Ele não tem o do elevador, ele tem... E o mediador é mais um profissional que vem agregar aí no mercado. E até vai ter mais celeridade e mais rapidez. Porque não tenha dúvida. Se todo mundo, e mais barato, né? Porque se todo mundo for levar para o judiciário... É mais barato. Às vezes demora... O custo é muito mais barato. Tá vendo? É isso aí. Então, pessoal, como vocês muito bem sabem do Cardozão, eu trouxe aqui a doutora Pretel, certo? Que trabalha com conciliação e arbitragem. Sim, é isso? Sim. Então, você, síndico, que tem uma treta lá no seu condomínio, só falar com a doutora. Se você não quiser chamar a doutora, você pode se qualificar. Mas nós somos síndico, né? Não somos faz tudo, então chama a doutora Pretel, que ela vai lá e resolve o seu problema, tá? Quero agradecer você aqui por estar mais nesse episódio, Cardozão aqui do Síndico Sincero. Agradecer nossos parceiros que estão sempre aqui conosco, né? Que é a RCR, a RDR, que são empresas diferentes, Sindicância Ética, que é do Cardozão aqui, Medlimp, que é do Renê, e até o próximo vídeo aqui do Cardoso do Síndico Sincero. Grande abraço.